Será mesmo que o real é uma farsa? E de quem é aquele rosto por trás das notas? Bom, uma coisa eu já posso te garantir. Sabe esse pedaço de papel aí que você chama de dinheiro? Então, ele é totalmente diferente do que você acreditou que ele era. E o pior de tudo é que ele ainda passa uma falsa sensação de segurança. Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo a respeito do rosto por trás do real e de como você foi enganado a vida inteira. Vamos lá. Ao redor de todo o planeta Terra, o pessoal usa uma coisa chamada de dinheiro. E esse dinheiro é ilustrado de diferentes formas em diversos países. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, as notas são estampadas com a cara dos ex-presidentes. Isso pode variar conforme o valor que cada nota representa. Já na Europa, eles escolheram estampar obras de arte nas notas de euro. Como eu falei pra você, ou melhor, como você pode perceber, isso varia muito entre os países. Cada um tem a sua marca registrada ali. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem figuras de animais da fauna brasileira estampadas nas notas do real. Porém, existe uma figura que está presente em todas as notas, e essa figura parece ser muito mais uma estátua greco-romana. Mas e se eu te falar aqui que na verdade essa estátua é um rosto de uma pessoa? E essa pessoa, ao contrário do que muitos pensam, não é um homem, mas sim uma mulher. E que ao mesmo tempo essa pessoa nunca existiu. Parece ser meio confuso tudo isso, né? Mas fica tranquilo que eu vou te explicar tudo. A origem desse rosto, muito familiar entre os brasileiros, na verdade é francesa. Em 1789, lá na França, começou a rolar um negócio chamado de Revolução Francesa. Esse período foi marcado por intensa agitação política. O pessoal tava revoltado lá. O fato é que toda essa confusão só foi acabar por volta do ano de 1799. Sabendo disso, 30 anos depois, um cara chamado de Eugène Delacroix resolveu pintar um quadro em homenagem a essa revolução aí. Basicamente, nesse quadro tem uma mulher segurando a bandeira da França com vários símbolos que marcaram essa época. Esse quadro recebeu o nome de Liberdade Guiando o Povo e mostra claramente a luta das classes oprimidas da época, ou das classes menos favorecidas, né? Além disso, esse quadro também representa a liberdade, ou melhor, a figura dessa mulher representa a liberdade. E para os franceses a liberdade é indispensável, pois sem ela você não consegue fazer praticamente nada. Um detalhe muito interessante é que os franceses colocaram um nome nessa mulher e ela se chama Mary Anne, que na verdade é a junção de dois nomes, Mary e Anne, que eram os nomes mais populares na França naquela época. A partir desse momento, essa mulher do quadro chamada de Mary Anne ou Marianne passou a representar os valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Sabendo disso, o pessoal aqui no Brasil, na hora de fazer o real, decidiu procurar inspiração em outros lugares fora do país, já que eles já tinham usado praticamente todas as figuras históricas para estampar diversos tipos de moedas, e nenhuma delas tinha dado certo, né? Foi aí que, para fazer o real, eles decidiram usar a figura do quadro A Liberdade Guiando o Povo, que no caso era a Mary Anne. Só por aí já dá pra gente entender três coisas. A primeira delas é que o Brasil já teve diversos tipos de moedas e nenhuma delas deram certo. A segunda é que o rosto estampado na nota do real é uma mulher e não um homem. E a terceira é que essa mulher estampada na nota do real nunca sequer existiu mesmo. Ela apenas faz parte de uma pintura sendo representada como um símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade. Uma curiosidade é que, segundo muitas pessoas dizem por aí, a Estátua da Liberdade também foi inspirada na Mary Anne. E eu confesso pra você que realmente isso faz muito sentido. E, inclusive, sabe o que faz muito sentido também? Isso mesmo, você se inscrever aqui no canal, porque aqui eu tô trazendo vídeo novo toda semana, falando sobre economia, tecnologia, finanças e diversos outros temas. O foco principal do canal é ajudar você, então não
não perde tempo não, se inscreve aí. Bom, agora que você já entendeu tudo isso, vamos começar a falar aqui da parte realmente preocupante dessa história toda. Se você já se sentiu enganado só por essa questão da figura por trás da nota do real, imagina quando você descobrir a verdade sobre o dinheiro. Para começar aqui, eu já queria te fazer algumas perguntas. Você já parou para pensar como surgiu o dinheiro? E o que será que o pessoal usava antes do dinheiro para comprar as coisas? Antigamente, muito antes de Cristo, as coisas funcionavam à base da troca, ou seja, não existia dinheiro, o que existia era a troca. Por exemplo, se eu tinha 5 cavalos e você tinha 5 galinhas, a gente poderia entrar em um acordo para ambos terem cavalos e galinhas. Isso também funcionava para a prestação de serviços. Se você era um ferreiro e eu um marceneiro, ambos também poderiam entrar em um acordo e trocar serviços entre si. Foi só na época do Império Romano que essas formas de troca começaram a evoluir. Para isso, eles utilizavam diversos tipos de especiarias como forma de moeda de troca. Por exemplo, eles usavam gado, sementes, tabaco, sal, chá, tudo isso era usado como forma de pagamento por algum produto ou serviço oferecido na época. Inclusive, foi do próprio sal que eles usavam como moeda de troca que surgiu a palavra salário. Sim, esse salário que você recebe todo mês aí teve origem lá na época do Império Romano, quando eles usavam sal para pagar os outros. Conforme o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo cada vez mais e mais, até chegar um ponto que eles perceberam que não precisavam usar alguma coisa que realmente tinha valor como moeda de troca, mas sim acreditar que uma determinada coisa tinha valor. Foi aí que surgiu essa ideia de dinheiro que a gente tem hoje em dia. O dinheiro em si não vale nada, ele é apenas um pedaço de papel com um número desenhado. O que vale é a nossa confiança nele. Ou seja, todo mundo acredita que um pedaço de papel com o número 100 desenhado vale 100 reais. Logo, ele realmente vale 100 reais. Se ninguém acreditasse, isso seria apenas um pedaço de papel sem valor algum. Pensa bem, o que dá para você fazer com um pedaço de papel? Talvez um desenho ou um origami. Dá para você comer um pedaço de papel? Dá para você beber um pedaço de papel? Eu tenho certeza que não, né? Mas o grande problema que a gente tem hoje em dia é que essa confiança que um pedaço de papel vale 100 reais passou a ser tanta que o dinheiro existente circulando no Brasil só aumentou cada vez mais e mais. Pensa comigo, para o dinheiro valer alguma coisa, ele precisa estar baseado em algo que realmente vale alguma coisa, seja em comida, em água, seja em algum produto e por aí vai. A partir do momento que a quantidade de papel passa a ser maior do que a quantidade de coisas que realmente tem valor, acontece um problema bem grave. Como eu falei pra você, o Brasil já teve que trocar de moeda muitas vezes. A gente já teve o cruzeiro, o cruzado, o cruzado novo, o réis. A verdade é que a gente já teve muitos tipos de moedas. E adivinha só o porquê que nenhuma delas deram certo. Isso mesmo, chegou um ponto que era praticamente impossível de acreditar que essas moedas valiam alguma coisa. E se ninguém acreditava que essas moedas valiam alguma coisa, logo elas realmente não valiam. Geralmente esse problema acontece quando a quantidade de papel circulando é muito alta se comparado à quantidade de bens existentes no país. E por incrível que pareça, durante todo esse problema que aconteceu no mundo inteiro, esses tempos atrás aí, o Brasil resolveu imprimir muito dinheiro. E quando existe muito dinheiro circulando, automaticamente o preço das coisas sobem. E sobem muito. Inclusive, isso é chamado de inflação, que é basicamente quando o seu dinheiro não vale mais nada. Pensando nisso, eu pretendo trazer um vídeo específico falando somente de inflação e as criptomoedas aqui no canal. Para você entender muito melhor tudo isso, se inscreve aí embaixo e não esquece também de ativar o sininho de notificações, porque daí você não vai perder nenhum vídeo que eu publicar aqui. O fato é que se o dinheiro realmente continuar sendo impresso dia e noite, o valor que ele tem, ou melhor, a confiança do pessoal no valor que ele tem vai diminuir muito. E quando isso acontece, as coisas automaticamente ficam muito mais caras também. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo logo a gente se vê novamente.